Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha aí pelas redes sociais. É um grande prazer estar aqui novamente. Para mim é um grande privilégio ser anunciador da palavra de Deus, da Boa Nova. Deixo aqui meus cumprimentos, primeiramente a minha esposa Aline, minha filha Vitória, que aqui está comigo, a Eloá e a Esther, que está lá em casa, aos meus irmãos da Missão Gladiadores do Rei, a todos aqueles que de longe, de perto, comungam do nosso carisma. E também quero deixar em especial aqui um parabéns para o meu irmão Rafael, fundador da missão. Que Deus te abençoe, meu irmão, te conserve aí na presença dele, que a graça dele nunca falte na sua vida. Bom, vamos lá, meus irmãos. O Cleiton já colocou aqui a palavra de Deus, onde a gente vai se embasar para esta partilha. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O texto bíblico está na epístola, na pequena carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 12. Está escrito assim, e sempre será verdade. Meus irmãos, quero fazer-vos saber que os acontecimentos que me envolvem estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Em todo o pretório e por toda parte tornou-se conhecido que é por causa de Cristo que estou preso. A maior parte dos irmãos, ante a notícia das minhas cadeias, cobrou nova confiança no Senhor e maior entusiasmo em anunciar sem temor a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja a mim e por discórdia, mas outros fazem com melhor boa vontade. Estes por caridade, sabendo que tenho por missão a defesa do Evangelho. Aqueles, ao contrário, pregam Cristo por espírito de intriga e não com reta intenção, no intuito de agravar meu sofrimento nesta prisão. Mas não faz mal, contando de que todas as maneiras, por pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado. Nisto não só me alegro, mas sempre me alegrei, pois sei que isto me resultará em salvação, graças às vossas orações e ao vosso socorro do Espírito de Jesus. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, com sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda a certeza disso, que pela minha vida, quer pela minha morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Até aqui, palavras do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, o contexto desse texto a qual nós proclamamos aqui, nessa epístola do apóstolo Paulo à comunidade de Filipenses, nós temos que entender que aqui no ano 61 a 62 depois de Cristo, ele fala dentro de um cárcere, de uma prisão. De Éfeso ele desce a Jerusalém para levar uma oferta àqueles necessitados da igreja maior, da igreja de Jerusalém. Então ele leva da igreja inferior, da igreja mais pobre, uma oferta missionária. Ele leva um dinheiro, uma contribuição, ele leva aquilo que a igreja mais humilde pôde oferecer à igreja maior, que era em Jerusalém. Então ele sai de Éfeso e sobe a Jerusalém,
E nesta feita ele escreve a carta aos Romanos. Porque a carta aos Romanos é a carta célebre, onde ali ele sempre quis estar em Roma, ele sempre quis ir para Roma para anunciar o Evangelho. Era o desejo do coração dele, era o desejo do coração do maior missionário depois de Jesus. Era o desejo deste homem que conseguiu sintetizar o Evangelho ao ponto que ele poderia pregar com muita facilidade para uma criança quanto para um ancião que era dotado de conhecimento. Apóstolo Paulo, ele conseguiu verter o Evangelho e levar a todas as consciências, seja ela cativa, seja ela doutor, seja ela o âmbito que for, ele conseguiu traduzir o Evangelho no sentido levar o coração a todos os corações. No entanto, que ele pregava para pessoas simples e usava de maneira simples para usar, porque ele tinha uma estratégia a anunciar o Evangelho. Ele era um homem que ele era à frente do seu tempo, ele tinha toda facilidade para discorrer no saber humano e nos pensamentos. Ele veio da cidade de Tarso, uma ilha, uma pequena ilha, onde ali ele também teve a nacionalidade romana. Pelo imperador que ali estava no momento, concedeu a Tarso, a todos os habitantes de Tarso, a nacionalidade romana. Então ele era um homem que tinha dupla nacionalidade. Também era um homem que tinha um vernáculo, não só no seu idioma, mas também ele deslizava, ele percorria também em outras línguas. Era um homem poliglota. Era um homem que ele tinha muita influência de todos os doutores, de todos os filósofos do seu tempo, Epimênides e todos os outros que ele se apoiava. A escritura, a forma de escrita do apóstolo Paulo é uma forma erudita muitas vezes, tem muita influência desses homens que atuavam dentro da filosofia. Então, ele cresce aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o fariseu, a palavra mais forte dentro do farisaísmo. Gamaliel, ele era neto de Hilel que tinha a escola rabínica de Hilel, aonde ali apóstolo Paulo cresceu dentro do sinédrio judaico. Desde criança ele foi mandado, ele foi enviado pela sua família e ele cresceu ali nos corredores do sinédrio judaico, ali onde a teologia do mundo aonde ele vivia, ali era o auge, ali era o clímax. Então ele aprendeu aos pés de um grande mestre. Era um homem, um fariseu piedoso, era um homem que tinha muita responsabilidade e também era respeitado no seu tempo. E ali ele cresce. Então, apóstolo Paulo é uma mente pensante à frente do seu tempo. Aqueles homens que nascem de 1 em 1 milhão de anos, entende? Ele tinha uma desenvoltura dentro do saber humano. Ele era um homem que tinha assim, como se fosse nascido no tempo errado, porque ele tinha uma mente peregrina, ele tinha uma cultura invulgar, entende? Então o apóstolo Paulo ele foi preparado para ser um grande rabino. E nós conhecemos a história a partir da morte do primeiro mártir, Estevão. Estevão foi morto, apedrejado aos pés do apóstolo Paulo, e suas vestes foram jogadas aos pés do apóstolo Paulo, como se dizendo assim, ele estava autorizando aquela morte, ele estava autorizando aquele apedrejamento em si. O céu se abre e ali o primeiro mártir, Estevão, ele não vê as pedras, ele não vê a ira no olhar daqueles homens, ele não vê as palavras maldizentes, ele não vê nada disso, mas ele contemplou Jesus à direita do Pai, como se dizendo, aguenta firme meu filho, porque tem um lugar reservado para ti. E assim foi o nosso primeiro mártir, a Estevão, ao ponto que
a morte de Estevão, Estevão não blasfemou, Estevão não retrucou, Estevão não sentiu pavor, medo com certeza todos nós sentimos, porque medo faz parte do ser humano. Medo, ele é até bom, onde ativa dentro do seu cérebro e nós recebemos uma carga de adrenalina para quê? Para que nós tenhamos uma resposta rápida diante do problema. Mas ele não ficou paralisado, ele não ficou paralisado nas pedras, não, mas ele teve a confiança na pessoa de Jesus e na sua palavra. E isso avulsou a ira no coração do apóstolo Saulo, que no começo ele era Saulo de Tarso. Saulo é uma alusão ao primeiro rei de Israel, ao rei Saul. Então, ali naquele momento, ele viu um homem ser apedrejado e ele também, este homem, não demonstrou nenhum tipo de reação contrária, mas aceitando o martírio, porque ele sabia em quem ele tinha crido, em quem ele tinha colocado a sua confiança, e ele acreditava totalmente no reino a qual Jesus tinha manifestado no coração dos homens. E aquilo ali deixou Saulo de Tarso extremamente irritado, e uma pergunta indagava no coração dele: que fé é essa que este homem, ao ponto de dar a sua vida com alegria por causa das palavras deste homem, chamado Yeshua, Jesus? E naquele momento ele pegou cartas do sinédrico, dos príncipes dos sacerdotes, para perseguir a igreja de Cristo, para perseguir os cristãos. E aí com as cartas ele sai a caminho de Damasco, aonde Deus, na pessoa de Cristo, ali se apresenta a ele, e uma voz que grita de cima para baixo, em língua hebraica, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, ouvindo aquela voz, ele vai ao chão, ele fica cego, como que umas escamas toma o olhar dele, a visão dele. Ele começa então a indagar aquela voz: quem és tu, quem és tu? E aquela voz, que é a voz do Cristo, do eterno, do Deus vivo, fala para ele: por que me persegues? E ele falou: quem és tu? Falou: eu sou o Cristo, aquele que tu persegues, eu sou Jesus. E naquele momento ele é levado à rua direita, na casa de um homem, e daquele momento ele fica cego e fica 3 dias sem comer e sem beber. E sem comer e sem beber ele entra em oração. Eis que Ananias, um profeta quase que desconhecido dentro da Sagrada Escritura, aonde nós só vamos ver o nome dele nessa circunstância, ele vai à rua direita, na casa de Judas, ele entra e ele impõe as mãos sobre o apóstolo Paulo, e naquele momento as escamas caem dos olhos do apóstolo Paulo, e ele começa a professar o nome de Jesus e pregar com eloquência, com verdade. Ele começa ali o ministério dele, e ele não sobe a Jerusalém consultar carne e sangue, não, mas ele vai para a Arábia e fica 3 anos na Arábia, aonde ele teve, a Arábia é um deserto, e ele sobe ao deserto fazer uma experiência com Jesus. As experiências com Deus é no secreto e no particular. As experiências com Deus é nos momentos onde você está, você e ele com você, em uma comunhão. Então ele sobe para a Arábia, para o deserto, porque o senso ali de justiça do apóstolo Paulo, ele era avulsado ao ponto que ele falou: não é justo, se os apóstolos ficaram 3 anos com o mestre, eu também tenho que ter 3 anos de experiências com ele de oração. E ele vai para o deserto, aonde ele tem as revelações, aonde ele faz um curso intensivo
vivo com Jesus, onde Jesus revela a ele e através dele, nele, todas as coisas que é do reino de Deus, e ele começa a compreender tudo. Eu acredito, meu irmão, minha irmã, que o apóstolo Paulo, ele vasculhou o Primeiro Testamento, ele olhou para o livro de Isaías, no capítulo 53, e ele percebeu que aquele homem chagado, que não tinha beleza humana, que carregou sobre as suas chagas as nossas enfermidades e os nossos pecados, realmente aquele homem era Jesus Cristo de Nazaré, a qual os judeus tinham crucificado pela omissão de Pilatos. Então ele, vasculhando todos os profetas menores, maiores, os livros históricos, os livros poéticos, e ele compreendeu por revelação divina que aquele homem era realmente o Filho de Deus, o Messias esperado. Ele era Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo, da mesma maneira que foi revelado para Pedro, quando ele revelou também para Jesus. Ele pergunta: quem eu sou para o povo? Ele falou: um diz que tu és João Batista, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és também um dos profetas, até mesmo Jeremias. E ele pergunta para os seus: e vós, quem dizeis que sois? E ali Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A revelação vem divina. Meu irmão, o aceitamento de Cristo é uma graça exclusiva de Deus. Ninguém aceita o Evangelho, ninguém aceita os mandamentos, ninguém aceita Jesus Cristo como o Senhor da sua vida sem uma interferência divina, porque na carne nós não conseguimos aceitar verdadeiramente e compreender, mas no Espírito Ele nos comunica, nos revela todas as coisas, aonde trabalha a metanoia, a conversão da nossa mente, aonde nós vamos nos convertendo daquilo a que o mundo colocou como verdade, e vai saindo tudo da nossa mente, e a nossa mente começa a ficar como o apóstolo Paulo ficou. Sai as escamas dos nossos olhos. Somente o Espírito de Deus e a palavra de Deus pode converter a mente do homem. A palavra de Deus, ela transforma a mente do homem. A palavra de Deus, ela molda, ela direciona. A palavra de Deus, ela dá uma claridade aos olhos do homem, que ele começa a compreender de forma clara aquilo que não via antes da palavra de Deus chegar ao coração. No entanto, que se nós olharmos para o primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz que ele não conhecia o Senhor, e a palavra de Deus não tinha chegado nos teus ouvidos. Então, a partir do momento que Deus se manifesta e chama Samuel para um compromisso, para uma aliança, ali é manifestada, a mente dele é aberta, ele compreende que ele era um homem escolhido por Deus para uma tarefa específica, para o anúncio da verdade, a restituição da espiritualidade de Israel. Então nós entendemos aqui que agora ele era um homem com coração para Deus. Ele era um homem que a sua mente foi impactada pela palavra de Deus, pela voz de Deus. E naquele momento ele desce, 3 anos na Arábia, ele desce ali também para Damasco, fica ali um tempo, mais 1 ano, e vai a Jerusalém. E quando ele vai a Jerusalém, ali Barnabé que faz o intermédio, que intercede por ele, porque os discípulos, os apóstolos, não aceitaram ele, até mesmo assustaram de ver ele ali professando a fé em Jesus Cristo. Então Barnabé entra no meio e fala: calma, ele é agora um homem convertido, escutai ele dizer. E ele fica em Jerusalém, mas em Jerusalém ele não poderia ficar muito tempo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo era um homem diferenciado. Quando ele começava a pregar, os milagres aconteciam. Quando ele falava, os corações sentiam a presença de Deus. E naquele momento ele discute ali com os epicureus,
homens estudados ali, e eles armaram até um plano para tentar matar o apóstolo Paulo. Aí a igreja, os homens que ele estava, Pedro, Tiago, João e os outros, são obrigados a pedir a ele para se retirar, para ir embora dali, porque ali estava causando muito transtorno pela pregação eloquente da palavra, pela verdade anunciada, pela boca de um homem que perseguia, que matava, que destruía, que arrasava a igreja de Cristo, que assolava a igreja de Deus, que exterminava muitos santos em Israel, mas agora convertido. Então naquele momento ali estava causando até mesmo um transtorno para a igreja de Jerusalém, e diz a Bíblia que ele foi levado dali. Ele não quis sair dali por livre e espontânea vontade, ao mesmo tempo que o próprio Deus aparece para ele. Jesus fala: eles não vão acolher o teu testemunho, você tem que sair daí. E ele, irmãos, ele não sai, ele permanece, e a Bíblia diz que ele foi levado, ele não saiu com seus pés. É como que uma alusão que ele foi levado à força, e ele é colocado ali em um barco, e ele volta à sua cidade. E ele volta à cidade de Tarso. Ali ele fica por 10 anos no anonimato. E depois desses 10 anos no anonimato, Barnabé, ele é instruído, ele foi ali escolhido pela igreja, pelos pastores maiores da igreja, e ele foi conduzido lá em Antioquia da Síria. Ele foi ali numa igreja pobre, mas volumosa. Ele tinha que conduzir essa igreja, mas quando ele chega, ele vê que era muito trabalho para ele. Era um homem que tinha humildade, então ele lembrou do apóstolo Paulo e foi até Tarso buscar Paulo. E buscando Paulo, ali ele começa um trabalho junto com Paulo a conduzir essa igreja, e eles são enviados à sua primeira viagem. Na sua primeira viagem, ali eles vão e pregam o evangelho, e depois de muito que Deus usaram eles para pregar o evangelho, na sua volta eles vieram com algo no coração que modificou a estrutura do que é evangelização. Eles vieram assim e disseram: muitas coisas fizeram a Deus através do servo. Aqui eu entendo, meu querido e minha querida, aqui eu entendo todas as vezes que nós vamos em missão. Muitas vezes nós nos garantimos pelo conhecimento, muitas vezes nós deixamos a garantia naquilo que nós já sabemos. Muitas vezes até mesmo nós acreditamos que é a nossa voz, que é o nosso conhecimento, que é a eloquência que está em nós, que vai fazer a diferença. Não, eles voltaram e disseram algo muito importante para a igreja de Cristo: grandes coisas fizeram a Deus através dos servos. Então eles entenderam que tudo é Deus que opera, tudo é Deus que faz. É como fala em João 15: sem mim nada podeis fazer. Romano 11 diz: nele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. Tudo que nós temos, meu querido e minha querida, tudo que nós fazemos, todas as nossas empreitadas, todos os nossos trabalhos e fadigas, é com Ele, é para Ele e nele que nós fazemos. Nós não conseguimos empreender nada sem o auxílio de Deus. Então eles voltaram com esta consciência que tudo depende de Deus, nada depende do homem, porque antes dependia de o que? Abraão, dependia de Moisés, dependia do homem, mas agora não. Na nova aliança, eles compreendem que tudo depende de Deus.
E ali tem o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, onde não se podia pregar, não podia ensinar ali aqueles que não eram judeus, os gentios. E ali é quebrado este pensamento, e cartas foram escritas e levadas a todas as comunidades, onde os gentios também poderiam receber a boa nova. E além disso, eles não precisavam comungar, não precisavam participar de nenhum rito que era do povo judeu, tanto quanto alimentação, a circuncisão. Eles não eram obrigados, simplesmente a fé em Cristo ali bastava. Então ali eles vão para a segunda viagem, e nesta segunda viagem que ele vai, e nessa segunda viagem ele implanta algumas comunidades, visita as outras que já estavam implantadas, e na sua volta ele enfrenta a sua primeira prisão em Roma. E na primeira prisão em Roma ele escreve a carta aos Filipenses. É debaixo desse contexto. Eu começo a aprender aqui no versículo 12, irmãos, e diz assim: meus irmãos, quero fazer que vou saber que os acontecimentos que me envolvem estão contribuindo para o progresso do evangelho. Ele diz assim: tudo que eu passei, tudo que eu sofri, todas as lutas, todas as arduras, tudo aquilo que eu venho passando e já passei, tudo isso tem contribuído para o progresso do evangelho. Ele, olha, que ele não se coloca à frente, mas ele coloca a missão à frente, ele coloca o evangelho à frente dele. É coisas que muitas vezes nós não vemos hoje. Hoje os pregadores, os missionários, aqueles que estão à frente, muitas vezes, até mesmo nós, muitas vezes nós queremos ser o centro, nós queremos ali estar à frente, nós queremos brilhar, muitas vezes nós queremos ali ganhar ali aplausos, ganhar likes e tudo mais, mas aqui não. Ele começa a nos mostrar qual é o sentimento que nós temos que ter como missionários de Cristo, como anunciadores da boa nova. Ele diz: eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que tudo que eu tenho sofrido é para o progresso do evangelho de Cristo, para o progresso do evangelho de Cristo aos corações dos homens. Não importa o meu sofrimento, não importa quem eu sou, não importa a minha atividade, o importante é que vocês recebam o evangelho de Cristo. Mas alguém pode perguntar: ei, apóstolo Paulo, mas quais foram as suas fadigas, quais foram as suas lutas? Então ele pode dizer assim: eu fui perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, fiquei 10 anos esquecido em Tarso, fui apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, eu fui chamado de falastrão em Atenas, eu fui chamado de impostor em Coríntio que eu me doei, eu derramei o meu amor sobre aquela comunidade, e ali eu fui chamado de impostor, de mentiroso. Eu fui desprezado ali em Éfeso também. Eu desejei até mesmo o fim da minha vida, por tantas lutas, por tantas fadigas e sofrimentos que ali passei. Em 3 anos que o apóstolo Paulo ficou em Éfeso, aonde ali ele pregou o evangelho. Nós temos que lembrar que Éfeso ali era uma cidade idólatra, uma cidade onde tinha muitos deuses, tinha até um templo da deusa Diana, um templo suntuoso, um templo grande, ornado, um templo bonito, muito maior que o Partemon ali. Então ali ele começa a pregar o evangelho. Em 3 anos de pregação do apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, foi a maior queima de livros de ocultismo, livros de macumbaria, livro de espiritismo. Nós podemos colocar no dia de hoje livros de candomblé, livros de maçonaria, livros de espiritismo, livros de autoajuda,
ajuda. Por quê? Porque eles foram alcançados pela luz do Evangelho. O Evangelho adentrou pela pregação do apóstolo Paulo, pelo sofrimento do apóstolo Paulo nas suas vidas, e transformou a cidade de Éfeso numa cidade onde pulsava ali o Evangelho, e muitas pessoas que eram praticantes de ocultismo rasgaram seus livros, queimaram seus livros em praça pública. Olha o poder do Evangelho, meu irmão, olha o poder da palavra de Deus quando entra no coração do homem. O que vale para nós é nós insistirmos em pregar o Evangelho, pregar um Evangelho de conversão, pregar um Evangelho a qual Jesus está voltando para a minha alma, para a tua alma. E o Senhor fala para mim e para ti: endireita as tuas veredas, endireita o teu caminho, endireita os teus passos, deixa que o meu Espírito, ele possua o teu viver, o teu respirar, o teu falar. Deixa o seu segundo, o teu minuto, a tua vida, a tua história, o teu tempo nesta terra para a contribuição da expansão do Evangelho, como o apóstolo Paulo também fez. Ele fez desta maneira. Ele chegou a dizer a loucura: eu não sei se é Cristo que vive em mim, eu que vivo em Cristo. Não é ele mais que vivia, era Cristo, era a palavra de Deus que vivia nele. Ele se confundia com a palavra de Deus, porque a entrega deste homem era uma entrega absurda, era uma entrega que não tinha ninguém que poderia parar esse homem. Nada parava a missão do apóstolo Paulo. Ele tinha convicção que tudo que ele tinha passado, tudo que ele tinha enfrentado, era para a expansão do progresso do Evangelho de Cristo, meu irmão. Muitas vezes nós paramos no problema. Muitas vezes nós paramos. É interessante que também em Jerusalém ele foi preso. É interessante que ele foi por 2 anos acusado em Cesareia. Na ilha de Malta, aí ele foi picado por uma cobra, porque ele estava indo para Roma, ele estava indo em cárcere para Roma. Ele escreve esta carta aos filipenses dentro de um cativeiro. A segunda coisa que eu começo a entender, irmãos, depois da pandemia, a evangelização mudou. Depois da pandemia, irmão, a evangelização ela tomou uma nova forma. Nós temos que progredir, nós temos que avançar, nós temos que ter estratégia de anúncio do Evangelho. Entenda, quando ele fala para Timóteo, ele fala assim: filho, procura progredir na graça. Procura progredir na graça. Por quê? Porque os tempos, eles necessitam de uma nova evangelização, de um jeito novo. As pessoas não aguentam mais aquela comidinha de R$1,99. O povo não aguenta mais as homilias vazias, que não é pregado o Evangelho, não traz ali o contexto do texto, trazendo no ensinamento nos dias de hoje. Nós não vemos mais, muitas vezes, a pregação expositiva do Evangelho, que traz a mensagem de dentro do Evangelho. Não, muitas vezes as pessoas já têm a mensagem, encaixam dentro de um texto bonitinho, de um Salmo 23, ou de outro versículo bíblico. Ali, ele não explana a palavra de Deus, ali ele não nos dá um alimento forte, e o povo não aguenta mais esse tipo de anúncio. Esse anúncio não converte, esse anúncio só socializa, esse anúncio não traz resultado, esse anúncio ele não abre o coração do homem e a mente do homem para um novo tempo, para uma nova experiência com Deus. E o apóstolo Paulo vem hoje nos dizer, olha que interessante, no versículo 13: em todo o pretório, por toda parte, tornou-se conhecido que por causa de Cristo que eu estou preso. Ele está dizendo assim: ele estava preso,
E a guarda pretoriana, a guarda principal de Roma, ali eles revezavam a cada 1 ou 2 horas, vinha uma guarnição e ficava ali cuidando dele. Ele estava no cárcere, e ali ele estava na sua primeira prisão, ele estava no cárcere, e eles ficavam então revezando, a cada 1 ou 2 horas vinha uma guarnição e trocava. Ele está dizendo aqui, quando ele escreve a Filipenses, não vos só eu saúdo, mas todos da casa de César. Irmão, quando chegava ali uma guarnição para ficar de guarda na cela do apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho, ele anunciava a palavra, ele demonstrava ali o amor de Deus através do anúncio, e aquelas pessoas iam se convertendo, aqueles guardas pretorianos iam se convertendo. Era por isso que ele diz aqui no versículo 13, em todo o pretório e por toda parte tornou-se conhecido. As pessoas olhavam para as chagas do apóstolo Paulo, para as marcas do apóstolo Paulo, e dizia assim: aonde você conquistou tudo isso? Ele falou assim: foi pregando o evangelho de Cristo, a qual ele diz nesse versículo: eu faço parte de uma missão em defesa do evangelho de Cristo. Paulo era um defensor da palavra de Deus, Paulo era um homem totalmente voltado para a defesa do evangelho. Nenhum tipo de cisma, nenhum tipo de ideologia, nenhum tipo de pensamento contrário conseguia debater e vencer o apóstolo Paulo, porque ele é um homem cheio do Espírito de Deus, era um homem comprometido com a palavra de Deus, é um homem que tinha a palavra de Deus como cerne de si mesmo. Ele era ancorado, amparado, ele era justificado pela palavra de Deus. Era um homem, meu irmão, que entregou sua vida pelo evangelho. Era um homem que ele fez a diferença pregando o evangelho. Olha que interessante. No versículo 13, diz assim ainda. No versículo 14, melhor dizendo: a maior parte dos irmãos, ante a notícia das minhas cadeias, cobrou nova confiança. Está dizendo, a maior parte, não é uma pequena parte, não é 1/3 da parte, não, a maior parte, a maior fração. Está dizendo, quase todo mundo tomou conhecimento do meu sofrimento, do meu cárcere, por causa do evangelho, e por causa do evangelho, e por causa dos meus sofrimentos em pregar o evangelho, o coração daqueles homens ficaram dilatados, ardentes para o anúncio do evangelho. Só o fato deles saberem que as chagas que ele trazia no corpo e o cárcere era por causa do anúncio da palavra de Deus. Todos os irmãos que ali acreditavam em Jesus, mas estavam muitas vezes escondidos, mas estavam muitas vezes ali apático, anêmico, não, eles se cobraram de força, diz a palavra de Deus. Eles ficaram entusiasmados, era um grande testemunho. Somente ele estar preso, muitos cristãos, muitos homens também ali se apoiaram na fé do apóstolo Paulo, pelo testemunho de vida, e eles começaram também a ter uma fé ardente, e eles começaram também a implantar o reino de Deus no coração dos homens, deixaram a tibieza, deixaram o esfriamento, deixaram todas as coisas que não convêm. Para quê? Para anunciar o evangelho, dizendo assim: se o apóstolo Paulo sofreu tudo por causa do evangelho, eu sou impelido, eu sou alimentado por este testemunho a também pregar o evangelho. Por isso que ele chegou a dizer: pregue com oportunidade ou sem oportunidade, mas pregue o evangelho. E ali aquelas pessoas ficaram abrasadas pelo anúncio do evangelho, pela vida do apóstolo Paulo. É muito interessante isso, irmão, que ele converteu até mesmo a guarda pretoriana. E não só a guarda pretoriana, diz assim que muitos outros. Ele estava no cárcere, aquele que ia trazer a comida, ele convertia o cozinheiro, aquele que ia limpar, ele convertia aquele homem. Era um homem que estava extremamente envolvido, comprometido com a palavra de Deus. A palavra de Deus para ele era tudo que ele tinha, ao ponto quando ele escreve a sua segunda carta ao seu moço, ao menino Timóteo, ele fala assim: traga para mim
a capa que deixei em Troade, e traga também os livros e principalmente os pergaminhos. Irmão, nessa segunda feita, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele estava na segunda prisão, na prisão lá no cárcere romano, da onde ele saía, segundo a tradição, para perder e ser decapitado, para entregar a sua vida, para ser um holocausto vivo, para o nome de Jesus Cristo. Então ali ele está dizendo assim: eu sei que vou morrer, eu sei que a minha hora chegou, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Só me resta agora a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, aqueles que aguardam com alegria a sua vinda última. Ele está dizendo assim: traga também os livros e os pergaminhos. Meu querido e minha querida, o homem sabia que ia morrer, o homem sabia que era o fim, que não tinha jeito. Ninguém saía de uma masmorra romana com uma morte ou de alguma doença infecciosa ou pelo martírio. Ele sabia que chegou a sua hora. Ele começa a dizer: enquanto a mim já estou a ponto de ser imolado. Ele está dizendo: enquanto a minha história, olhando para o passado, eu já estou a ponto de ser morto para o evangelho de Cristo. E nesse momento ele fala assim: traga para mim os livros e principalmente os pergaminhos. Sabe o que é pergaminho, meu querido? É a palavra de Deus. O homem quer morrer, o homem sabe que vai morrer. O homem de Deus, o apóstolo, o maior apóstolo, ele sabia que ia morrer, ele sabia que era o fim, que não tinha jeito de sair dali. Ele sabia que ele tinha que glorificar o nome de Jesus com a sua própria vida, que ele tinha que derramar o sangue para entrar na eternidade. Então ele fala: traga um pouco mais aí a palavra de Deus. Eu deixei lá em Troade, na casa de Carpo. Traga para mim os pergaminhos, eu quero ler mais a palavra de Deus. E muitas vezes nós temos o livro santo muito fácil em nossas mãos, na nossa casa. Quantas Bíblias nós temos em casa, mas nós não adentramos o mistério, mas nós não adentramos a palavra de Deus. Muitas vezes nós não vivemos realmente da palavra de Deus, nós vivemos de versículos como chavões, que são pregados, que são anunciados, mas não vivemos no secreto pela palavra de Deus. Mas apóstolo Paulo não, meu irmão. Ele ia morrer, ele sabia que o fim estava próximo, mas ele queria ler mais um pouquinho. Ele queria contemplar, ele queria fazer uma lexo divina. Ele queria ali entrar nos mistérios da palavra de Deus. Ele queria um pouco mais ali da palavra de Deus. Ele queria contemplar os feitos de Cristo e de todos os profetas, lendo a palavra de Deus. Sabe o que eu entendo, meu irmão? No versículo 14. Além de ele ensinar, ele incentivar os irmãos a anunciar o evangelho com toda a força, com toda a violência espiritual. Quando nós adentramos aqui, o versículo 15, diz assim: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja a mim e por discórdia, mas outros fazem o melhor com boa vontade. Eu entendo assim, meu irmão, que muitas vezes o anúncio do evangelho é motivo de ira para alguns irmãos. Quando você vai pregar o evangelho, eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Muitos lugares, eu, Rafael, toda a missão Gladiadores do Rei não pode pregar, porque nós pregamos contra a bebida. Nós pregamos contra a droga que mais mata, que é a bebida. Nós pregamos contra muitas coisas que hoje já faz parte, já tomou forma dentro das igrejas. E é um dado alarmante que diz assim, que muitos daqueles que estão à frente comungam desta ideia e se moldou nesta ideia. Quantos padres hoje, que aquilo que era pecado já não é mais pecado, irmão? Não é pecado isso não. Deus é toda misericórdia, Ele vai te perdoar. Então a pessoa vai pecando consciente, você entendeu? Porque foi instruído, consciente que aquilo é pecado, mas agora não é mais pecado. Agora já foi passado um pano, agora não é mais pecado, porque Deus perdoa tudo. Realmente Deus perdoa tudo, Deus é misericórdia. Mas a misericórdia de Deus passa por um crivo, passa por uma peneira que se chama justiça, meu querido, que se chama justiça.
Se o Cristo foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Se Cristo andou na contramão do mundo no seu tempo, e o evangelho que nós anunciamos também é andar na contramão nos dias de hoje. É isso que nós temos lutado, meu irmão, para que nós não moldemos na forma do mundo, não tomamos forma deste mundo, das ideias desse mundo, dos pensamentos desse mundo, das convicções desse mundo, das alegrias desse mundo. São alegrias passageiras, querido. São alegrias que não alimentam para a vida eterna. São alegrias que nós buscamos aqui e amanhã nós precisamos de novo, como a samaritana. Quando ela recebeu a água viva que o Senhor deu para ela, falou assim: nunca mais, filha, se você tomar desta água, você vai voltar aqui ao sol do meio-dia, aonde ninguém vai, no maior calor do dia, na maior dificuldade da sua vida. Eu venho te dou uma água, não te dou uma água a qual você nunca mais vai vir no poço de Jacó tomar. É isso que nós pregamos, meu irmão. O evangelho que liberta o homem, o evangelho que transforma a consciência do homem. Ei, parar de usar droga, parar de trair, de roubar, de mentir. Isso não é evangelho, isso não é conversão. Conversão é uma mudança de consciência. Isso, você parar de fazer esse tipo de coisa, é o resultado de uma mudança de consciência. É o resultado de uma mudança de mente. É por isso que a palavra de Deus, ela liberta o homem. Ela liberta o homem de todo o cativeiro. Ela liberta o homem, muitas vezes, da sua ignorância. Ela liberta o homem dos teus pensamentos. Quantas pessoas hoje, quantos irmãos hoje, eles olham para você, eles sentem um sentimento estranho de inveja, não se alegra quando você vence, quando você ali recebe uma oportunidade de você galgar um patamar acima no reino de Deus. As pessoas não se alegram, torce o nariz, torce contra. Quantas pessoas torcem contra? Quantas pessoas, quando nós vamos pregar, não gostam que nós pregamos, fala que nós gritamos, fala que nós pregamos, é exagero. Para que rezar tanto? Para que rosário? Para que jejum? Para que subir no monte? Para que Santa Missa? Para que vai confissão a cada 15, a 10, uma semana? Por que tudo isso? Não é necessário tudo isso. Eu falo para você, é necessário tudo isso. A Bíblia diz assim, que o céu é conquistado pelos violentos. E se você não fizer uma violência contra você, se você não fizer violência contra os teus desejos, se você não adestrar os teus desejos, meu irmão, minha irmã, nós não vamos conseguir adentrar a vida eterna. Se nós não alinharmos o nosso coração, a nossa vida, a nossa fala, o nosso andar, o nosso respirar, não alinhar com o evangelho de Cristo, nós não vamos conseguir adentrar o reino de Deus. Nós não veremos Jesus. É por isso que nós temos que nos ancorar na palavra de Deus, viver pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja no meu coração aquela fonte onde as pessoas sedentas vão vir beber água. A palavra de Deus tem que transbordar em nós para também alimentar as outras pessoas. Nós temos que deixar a palavra de Deus transbordar em nós. É interessante isso, que a mensagem, muitas vezes ela é certa, mas o método é errado. Quantas pessoas traz a mensagem de Jesus? É por isso que o apóstolo falou assim, e tem alguns que pregam, até mesmo assim com boas intenções, e ele faz uma distinção, mas ele diz até mesmo aqueles que pregam por inveja, têm contribuído pela a expansão do evangelho de Cristo. Ele não está dizendo o que é correto, ele está dizendo a mensagem é correta, mas o método não é correto, o método não é o certo. É por isso que nós temos que alinhar o nosso coração, para que nós pregarmos a vontade de Deus acerca da nossa vida. Senão nós podemos sofrer o risco de parar em Mateus capítulo 7. Diz assim, Senhor, Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do Pai que estás no céu. E alguém, eu talvez posso falar: Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu orava e acontecia, eu dizimei, eu entreguei a minha vida, eu entreguei meu tempo, deixei de estar com a minha família para pregar. Jesus fala: muito bom tudo isso, mas eu não te conheço. Porque eu estava fazendo o certo, mas de maneira errada. A mensagem era correta, porque os milagres acompanham aqueles que creem. Se libertou as pessoas de demônios, se pregou o nome de Jesus, a mensagem é correta, mas o método não é correto, porque nós não alegramos, nós não fizemos a vontade do Pai. E a vontade do Pai, meu irmão, minha irmã, para nós, é que nós entreguemos a nossa vida, a nossa história, o nosso viver, tudo para Ele. Deus não trabalha com pessoas apegadas. Tem gente que é apegado demais. É apegado no filho, é apegado no marido, é apegado no patrão, é apegado em tudo. Até mesmo das coisas espirituais, é apegado numa Bíblia, num terço. Porque acha que se não for com aquele crucifixo, com aquele terço, Deus não vai operar através de você. Para com isso, isso é uma fé infantil, irmão. Isso é uma fé infantil. Não é um sacramental que faz a diferença. O que faz a diferença é aquele que você traz no seu coração. É tua comunhão com Deus. É teu relacionamento com Deus. Eu te peço, meu bom Deus, nesta hora, nos dê uma firme convicção para anunciar o teu evangelho, Senhor, até o último dia da minha vida. Se eu tivesse que pedir algo a ti agora, Senhor, para todos os meus irmãos que estão ouvindo, nos meios de comunicação, nas redes sociais, eu ia pedir um ardor missionário, uma inquietação na alma, para anunciar a boa nova, que cura, liberta e dá direito à vida eterna. Eu te peço, meu Pai, pelo santo nome de Jesus Cristo e pelas mãos da Virgem Maria, que neste momento o Senhor possa enviar aquele que apacenta a alma do homem, o Espírito, a promessa do Pai sobre nós, sobre a todos aqueles que estão ouvindo, sobre todos aqueles que estão abatidos neste momento, que estão tristes, cabisbaixo, que perderam a esperança, que perderam o foco, que perderam a alegria em servir a Deus. Você que servia a Deus e agora você diz: eu estou desviado. Não diz isso não. Você está de férias. Melhor dizendo, você estava de férias. Acabou suas férias. E Ele te chama. E Ele te chama para ficar de pé. De pé na presença dEle, como Zaqueu estava. Zaqueu recebeu a palavra de Deus e Jesus falou: desce depressa, rapaz. E ele desceu a toda pressa, alegremente ele aceitou a palavra e acolheu Jesus na casa dele, no coração dele, na vida dele, nos pensamentos dele, no respirar dele, nas atitudes dele. Eu quero que agora, eu desejo que o Espírito de Deus possa incutir no teu coração um desejo ardente de respirar Jesus, de respirar a palavra de Deus, de transpirar um odor agradável que vem da libertação da consciência, da libertação das emoções, da libertação dos pensamentos. Um odor agradável que é tão perfumado que as outras pessoas vão sentir o aroma e vão querer também beber desta graça, vão querer também beber desta fonte, e você se tornará a fonte que jorrará pela eternidade, e você se tornará uma fonte viva, por onde você andar, a cada passo que você dá, a cada sorriso que você manifestar, as pessoas vão ver, as pessoas vão contemplar, e sabe que você está
passando pela luta, e sabe que você está passando pela prova, e sabe que você está passando por dias difíceis, e mesmo assim você tem um sorriso nos lábios, e mesmo assim você tem uma esperança viva no teu coração, e mesmo assim você serve ao Deus Altíssimo, aquele que tudo pode, aquele que transforma, aquele que levanta o caído, dá força ao fraco, que restitui aquele que foi roubado. É a esse Deus que nós clamamos, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós esperamos, a sua vinda última, a sua vinda última, Senhor. Nós esperamos com alegria, nós esperamos com convicção, e nós esperamos trabalhando. Aquele que não trabalha não edifica o reino de Deus. Tem pessoas que não podem ver um balde, tem pessoas que não podem ver uma cozinha, tem pessoas que só quer ficar nos lugares de pompa, mas não quer limpar um banheiro. Só quer mandar, mas não quer limpar um banheiro. E o reino de Deus a gente conquista nas pequenas coisas. É o nosso testemunho que vai fazer a diferença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.